Altcoins dando oportunidade aí, preparando o foguete para a grande alta que a gente espera dentro talvez das próximas 3 a 6 semanas. Está chegando a hora, está muito perto e a gente tem que procurar tirar o maior proveito do mercado durante esses próximos 3 a 4, 5, 6, 7 semanas no máximo. Como a gente já vem comentando, acredito que sim, até o final de novembro, dia 20 e pouco de novembro, entre 6 de outubro e 20 e poucos de novembro, teremos aí o limite, o momento onde a gente vai ver o mercado batendo o topo. E claro, é muito importante que ao finalizar o mês de setembro, iniciando setembro, outubro, a partir do dia 6 de outubro, a gente tem que ficar de olho em qualquer movimento de alta do mercado para começar a realizar lucro. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou fazer um levantamento aqui rápido. A plaquinha do YouTube, doutor. Eu só preciso da sua inscrição. Você basta escrever aí no nosso canal com as 10 contas que você tem. Que eu sei que você tem uma principal e você tem várias outras secundárias. Chama tua mulher, chama teu filho, cachorro, gato, galinha. Bota tudo aí no YouTube. E se estiver vendo na televisão, é só pegar o controlezinho, fazer login na conta e na minha carinha aí apertar e inscrever-se no canal. 100 mil inscritos esse ano, só depende da sua inscrição aí, beleza? Já estamos quase nos 85 mil, falta 400 e pouco, eu acho que hoje a gente bate os 85 mil inscritos. Então vamos lá. Eu vou tomar um cafezinho aqui que a garganta tá raspando. Vamos lá, deixa eu ficar aqui, pronto. Setazinha verde no Bitcoin, no nosso Super Gap Indicator aí, dando oportunidade e momento de nova entrada no mercado. Temos que ficar de olho agora em alguns pontos no Bitcoin e eu vou traçar aqui. A primeira linha é os 113.400, esse é um ponto principal, por quê? Quando estávamos aqui embaixo, lembra que a gente mencionou que havia um ponto importante de rompimento de resistência, que era os 112 mil. Ao romper e poder iniciar a tendência de alta, nós necessitávamos que ele rompesse esse ponto aqui anterior, que é nos 113.378, 13.400 mais ou menos. Ao romper, justamente no dia 10 de setembro, e fazer um reteste no dia 11, nos deu a tranquilidade de que o mercado realmente, que os touros fizeram o trabalho dele, que o mercado recuperou aí a grande possibilidade de alta. Se a gente traça agora então, aqui na parte de baixo, uma linha de tendência de alta, aqui, né, nós temos um ponto importantíssimo de união ou de cruzamento, que é exatamente os 113 mil nessa região do dia, mais ou menos dia 16 de setembro, que seria amanhã. Depois da manhã temos informações importantes do mercado, que é o corte de juros. É o que todo mundo está esperando desde que o mercado começou a ter um aumento nos juros americanos, e agora a gente espera o contrário, essa pivotagem onde os juros vêm a cair. Isso acontecendo naturalmente, sempre tem essa queda que está acontecendo, que está sendo precificada no Bitcoin. Normalmente acontece às vezes 1, 2, 3 dias máximo após o corte de juros, e depois os investidores começam a entender a melhor hora, e aí vem a nossa alta esperada que a gente quer do mercado. Então, quando a gente olha, a gente tem umas linhas aqui, né? Eu vou tentar colocar mais próximo aqui para vocês enxergarem melhor, do Super Gap aqui, que são médias móveis. E nós temos essa média móvel aqui, que está bem perto da linha verde, que ela está exatamente nessa região dos 114 mil aqui. Então, olha só. Primeiro passo, observar a possibilidade de tocar nos 114.200. Este é um ponto importante, porque perdendo essa região, ele estaria fechando abaixo deste topinho aqui, que já é o indício de que ele pode perder os 113.400. Então a gente vai ficar de olho, ok?
no toque nos próximos 2 dias, na tentativa de voltar nesta LTA aqui. É importantíssimo e essencial para a manutenção da nossa alta que esta LTA seja mantida, ok? Que ela sirva realmente de suporte e ela seja respeitada, para que a gente consiga, então, a alta que a gente está buscando aí, ok? Ontem o mercado ainda deu uma esticadazinha, chegando a 116.800, mas sim a gente pode voltar nessa região e é a região que a gente está de olho agora no momento. Ontem eu fiz no sábado eu fiz uma live com membros do canal Membros Store e nós falamos de alguns pontos de entrada em algumas altcoins, né, que foi pedida pelos inscritos aí. Deixa eu tirar o Super Gap aqui agora. E nós temos, eu vou comentar uma que nós havíamos mencionado aqui, que era a NIR, que havíamos traçado essa FIBO nos 2,59. E a NIR foi lá e veio. Olha que quando a gente fez no sábado, a NIR estava aqui próximo dos 2,80. E eu mencionei que esta seria uma excelente zona de compra aqui nos 2,60. Inclusive foi reteste desta LTB de suporte agora, né? Depois que ele rompeu, ele veio e retestou bonito, mais ou menos aqui como havíamos traçado aqui na linha, tá vendo, ó? Que era importante a vinda e o reteste nessa zona para depois subir. Ainda pode cair a 2,47? Sim, só que essa zona que está agora já é um indício de uma oportunidade para quem quer surfar uma alta da NIR em busca novamente da região dos 8 dólares, que foi a zona que nós tivemos de preço aqui em dezembro do ano passado. Aqui, ó. Nós tivemos em março de 2024, maio de 2024, dezembro de 2024, 3 toques nos 8 dólares. Então é bem provável agora que depois de estar segurando esta LTA aqui muito bem e está rompendo pouco a pouco as médias importantes para buscar os novos topos, que a gente pode ir buscar até o final do ano os 8 dólares novamente na NIR, o que nos daria no preço de hoje praticamente 200% de lucro dentro da NIR, né? Praticamente a gente conseguiria aqui fazer 200%. Vai fazer ou não? Eu não sei. Por enquanto, está seguindo e dando oportunidade aí nessa entrada nos 2,60 aí da NIR. Fora essa, nós mencionamos várias outras altcoins, por isso que eu digo que às vezes é importantíssimo você ser membro Tor do canal para pegar essas oportunidades e surfar, e até no caso ter surfado um shortzinho aí, né? Desde que você acreditasse. Falando em short ou long, é importante vocês saberem, a Backpack, cara, tá sendo super hypada. Ela ultrapassou a Kraken agora em trade de futuros, tá vendo? Em volume, ó. Teve 900 milhões de dólares aí, enquanto a Kraken estava com 800 e pouco. Ela tá super hypada. Vou deixar o link na descrição. A temporada 2 acabou, eu fiz 693 pontos, não foi tanto como eu gostaria de fazer, mas como são traders futuros, para evitar que você perca muita grana, eu sempre entro e coloco stop bem perto do preço de entrada e às vezes estou realmente com um PNL negativo de $1, $1,50 e tal, mas basta acertar uma operação e fazer 8, 10, 20 dólares aí de lucro, você recupera esses PNLs pequenos. Mas eu estou procurando fazer isso justamente para farmar o airdrop, né? Inclusive falando com o meu amigo lá, o Coleta, ele comentou que atualmente é o maior alfa de airdrop dentro da Solana é a Backpack. Claro que ele está num nível altíssimo lá dentro e a gente está iniciando aí. A Season 3 começou esta semana, então ainda dá tempo de você iniciar, porque eles falam em 4 temporadas. Então agora ainda dá para você farmar a terceira e a quarta temporada. Inclusive,
tem um vídeo fantástico que o Jota fez lá no canal secundário. Na descrição tem link para você entrar e se inscrever, onde ele deu várias dicas de como você pode farmar aí dentro da Backpack, ok? Eu vou deixar o meu link de inscrição aqui na descrição, e lá no vídeo, no outro, tem o link do Jota. Você entra por qual link você quiser, tá bom? Então, diante disso, a gente vê no Total 3, o mercado ainda continua muito bem, ok? O mercado aqui no Total 3 continua muito bem, né? Nós mencionamos essa região, olha só que como um trabalho bem feito de estrutura de análise é importante, e apenas usando linha de tendência. Falando de linha de tendência, hoje, dia 15, iniciou as aulas lá no nosso Imersão Cripto. Já são, só hoje, se eu não me engano, serão liberadas mais de 30 aulas só hoje. E todos os dias estaremos liberando 2, 3, 4, 5 aulas. Todos os dias a gente vai estar liberando, e teremos aulas liberadas até dezembro de 2025. Então, hoje, parabéns a você que garantiu a sua vaga. Não tem vaga, viu, gente? Já estou avisando, ó, não tem vaga. Tá encerrado as vagas. É só para avisar a galera que se inscreveu que hoje já pode ir lá na Hotmart, que já tem mais de 30 aulas para você dar uma olhada, tá bom? E não se preocupe, todo dia a gente vai estar adicionando mais aula. 1 aula, 3 aulas, 5 aulas, todo dia a gente vai estar adicionando aula nova. Então todo dia volte lá na Hotmart e verifique a aula que já está liberada para você, tá bom? Então Total 3, olha que lindo, ele rompeu esse alvo que nós havíamos traçado de roxo aqui, chegou no verdezinho, tocando essa região verde aqui, que olha só que lindo, ó. Praticamente este topo anterior, ele tocou e veio fazer o quê? O que é que a gente ensina? Após rompimento de uma resistência e tocar no alvo, o que é que ele faz? Ele vem, tem um reteste para depois continuar subindo. Então é muito importante que ele mantenha essa região do 1,1 trilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, que ele mantenha agora acima dessa região para a gente continuar surfando esta alta, ok? Havíamos mencionado também que a maioria estava buscando shortar o mercado, né? E realmente aconteceu. Deixa eu colocar aqui no 3 dias aqui. Como é que tá? Ó, ainda continua aqui. A galera continua shortando o mercado. Ontem ainda limpou um pouco. Ontem ainda tivemos uma limpeza de ontem para hoje. Por isso que o Bitcoin foi buscar os 116 mil e pouco. Sábado a gente mencionou sobre isso. Tínhamos umas resistências, umas liquidação aqui nessa região, e ele liquidou tudo. Aí a galera subiu um pouco mais o liquidation price e veio para o shortzinho aí. Então não se espante que a gente esteja fazendo um pequeno fundo temporário agora para voltar a subir após o corte de juros, né? Que tudo indica que realmente teremos esse corte de juros aí. Essa semana, o que aparentemente, né, pode mover o mercado amanhã temos o anúncio das vendas no varejo, que é importante ver se aumentou, se diminuiu, tal. Quando aumenta, para a inflação não é bom, claro, um aumento de vendas no varejo significa que tem mais procura, né? A galera está gastando mais. E na quarta-feira, dia 17, temos aí a taxa de alvo do Fed pela primeira vez nos últimos 2 anos, quase 3 anos, estará sendo cortada. Poderemos estar vendo o tal pivô do Fed que a gente vem mencionando desde 2022, 2023, 2024, quando vai acontecer esse pivô do Fed, e agora chegou a hora. Com isso, a gente poderá ter a tão sonhada out-season, né? Que de uma certa forma já bateu aí out-season. Ó, 80 é acima de 75, já bateu out-season. Só que a gente precisa aquela verdadeira out-season que é de, mesmo que seja a de dezembro do ano passado, que já foi muito bom, que já tiveram a da Cardano rompendo $1,40, acho que a Polygon batendo 40, 50 centavos, a Near batendo $8, a
Render batendo 10 ou foi 12 dólares, ou seja, muitas criptos. A gente está esperando esse momento, que ainda não chegou. E a gente espera que após o anúncio do Fed, a gente consiga bater esse ponto que a gente quer aí, ok? E depois, na sexta-feira, a gente tem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também serão anunciados. A gente tem aí, deixa eu ver aqui que eu ia mostrar para vocês, Meteora deverá estar lançando ainda em setembro o seu TGE. Eles não têm aí uma data específica, mas a gente está de olho para ver se a gente consegue um bom lucro nos nossos pontos da Meteora. Deixa eu ver se tem na Whales Market, se já tem alguma coisa dos pontos da Meteora, né? Se eles falam aqui. Deixa eu só verificar aqui. Ó, eles falam aqui, ó, eles estão dando os pontos da Meteora aqui em mais ou menos em mais ou menos 0. Vamos bater para ver se está correto. Ó. Eles dizem aqui que os pontos da Meteora no Whales Market, que é um pré-market, valeria essa quantidade de centavos aí de dólar. Então, se você tem 1 milhão de pontos, você deverá estar recebendo mais ou menos 390, ou seja, 400 dólares aí mais ou menos. Mas eu já vi algumas análises que os pontos da temporada 1, né, o ponto da temporada 1 vale uma coisa, o ponto da temporada 2 vale outro preço, ok? Que quem fez a temporada 1 aqui em 2024 vale um preço. Em 2025 vale outro preço. Mas dentro do que eles têm aqui, cara, para mim pode dar muito bom, né? Eu tenho aproximadamente 4 milhões de pontos, o que poderia me dar 1.500 dólares. Como eu já ganhei dinheiro pra caramba aqui na Meteora, conforme eu mostro até aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Eu tenho mais 50 dólares para reclamar e só nessa pool eu já tirei 637 dólares aqui. E com 2 tokens show de bola de Render e Sol, que, pô, tá muito bom, entendeu? Voltando aqui, vamos ver o Others. Others fazendo o mesmo. Ó, o Others perdeu o nosso alvo dos 321 bilhões de dólares. Eu não gostei dele ter perdido isso. Claro que o Others sempre é mais frágil que o Total 3 e de que o Total 2, porque o Others são todas as criptomoedas, exceto as top 10, né? E se eu vejo o Others aqui versus Bitcoin, ó, ainda não está tão mal, mas olha só, eu já tinha feito aqui o desenho que ele tinha que o ideal era permanecer acima desse meio para que ele voltasse a tentar o topo e performar melhor do que o Bitcoin. Mas ele rejeitou e enquanto ele se mantiver acima desta LTA de suporte deste canal de alta, estamos bem, estamos safe, estamos tranquilo, ainda seguimos em jogo, ok? Ainda seguimos em jogo. Ondo, deixa eu olhar a Ondo aqui, como a gente está com a Ondo. Ondo não rompeu, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes ela não conseguiu romper este nosso topo ali, mas o que nos dá aqui uma possibilidade de estar vendo uma bandeira de alta aonde ele bate, até que ele vai romper, ok? Até que ele vai romper. Pode ainda voltar para $1 e depois romper. A Ondo pode voltar mais baixo? Sim. A Ondo pode voltar em um patamar mais baixo e eu vou mostrar para vocês aqui o valor para mim aonde a Ondo, cara, ela está no excelente ponto de compra, 0,5. Ela pode vir nos 97 centavos? Pode. Mas ela já perdeu a 0,61 de FIBO e agora está na 0,5. O que dá uma excelente entrada para DCA. Lembre-se, quando eu falo entrada, eu menciono entrada escalonada. Nunca é entrada de vez, entendeu? Bote 100% do capital. Não faça isso, porque ela pode sempre ir um pouco mais baixo. Não só Ondo, como Bitcoin, Ethereum, qualquer uma dessas outras. Ethereum está se comportando muito bem agora, ok? Ethereum está muito bem.
comparado com o Bitcoin, ele está se comportando bem. Olha só, rompeu. Eu acho lindo e eu adoro quando o gráfico faz isso. Ponto importante de rompimento, uma resistência absurda, testada por várias vezes dentro daquele nosso range inicial. Aí o Bitcoin, o Ethereum explode, busca 4.770 e retesta exatamente em cima. Ele pode vir mais abaixo? Pode vir mais abaixo, mas ele está com certeza em cima de uma fibra muito importante agora. Ó, lembra que eu falei da Ondo, que poderia vir na 0.38? É a mesma coisa, o Ethereum, ele perdeu eu vou colocar aqui, nesse fundo, olha aí, ele acabou de perder a 0.61 e ele pode vir aqui na 0.5, que seria 4.450 dólares aqui o Ethereum. Mas ele ainda permaneceria forte, com foco em buscar mais uma vez o topo histórico. O Ethereum atualmente ainda é das big player, é um dos melhores tokens para entrar além da Solana. Inclusive, eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo para membros, falando um pouco de um protocolo dentro da Solana, Membros Tor, cara, que estão realmente hypando esse protocolo, e como ele está no hype agora, às vezes é momento da gente aproveitar, tá bom? Eu vou trazer isso lá para os membros Tor. Tamo junto, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo amanhã.